bom que você está aqui na nossa série super especial de janeiro, onde a gente tem aprendido muito sobre sabedoria. Isso é tão importante. Olha, é como se fosse um aplicativo, sabe? Que você coloca ali um programinha no celular. A gente colocar esse aplicativo no nosso coração, para a gente ter sabedoria. Isso é muito, muito importante. Crianças, acreditem, tá? Então vamos aprender hoje um pouquinho mais sobre o que a sabedoria de Jesus ensina pra gente, tá bom? E o versículo do mês, já decorou aí? Eu espero que sim. Coloca no seu coração esse versículo, tá bom? Eu vou ler junto com você aí na telinha. Então vamos lá, Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Está lá em Tiago 1:5. Gente, olha, coloca lá no coração, tá bom? E a história de hoje, ela vai ajudar a gente a fazer uma coisa muito legal, que é renovar a nossa mente. Que é isso? Renovar a mente? É simplesmente como se fosse o aplicativo que eu falei para vocês no celular. Tirar um programinha que está rodando mal, rodando errado, e colocar um programinha que está rodando, muito bem. Vamos lá? Vamos aprender como que a gente pode crescer em sabedoria? Então vamos. Se você vem acompanhando essa série, você já deve ter aprendido o que essa palavrinha sabedoria quer dizer, né? Sabedoria é descobrir o que deve ser feito, o que você deve fazer, mas não apenas descobrir, você fazer o que deve ser feito, né? Então, eu vou lembrar agora de um personagem que tem na palavra, na Bíblia, que é o Paulo. A gente já falou dele algumas vezes aqui, tá? Então, lembra dele? É o apóstolo Paulo, aquele que escreveu as cartas que a gente encontra na Bíblia, que ele escrevia para as igrejas. Você lembra? Então, é esse mesmo. Esse cara, ele foi muito perseguido. Ele foi tão perseguido por causa de Jesus, mas ele chegou até a ser morto, né? Porque ele falava de Jesus para as pessoas. Mas ele deixou tantos ensinamentos para a gente, tantos, como esse que a gente vai aprender aqui hoje. Você sabia que ele encontrou Jesus num flash de luz? Jesus apareceu para ele assim que ele ficou até cego por um tempo. E isso fez com que a maneira dele pensar mudasse. Ou seja, tirou aquele aplicativo ruim que tinha na cabeça dele e colocou um bem legal. Foi mais ou menos o que aconteceu com ele, tá? E foi quando ele soube a verdade. Qual que é a verdade? Que Jesus é o Filho de Deus. Antes ele achava que ele fosse um impostor, mas aí ele percebeu, porque Jesus apareceu para ele, falou com ele e formatou a mente dele. E aí ele começou a viajar pelo mundo e a frequentar lugares muito diferentes. E é por isso que ele escreveu muitas cartas, tá? Incluindo a que eu quero mostrar para você aqui hoje, que está lá em Romanos. E a gente vai conhecer qual que era esse plano de Deus para a vida dele e para as nossas vidas também, tá? Então, nessa carta, o Paulo compartilhou a verdade sobre o que Deus fez por nós. Porque ele enviou Jesus, né? E aí, ele colocou a fé dele em Jesus. E aí, dessa forma, ele mudou a vida dele. E é isso que ele mostra pra gente. Se a gente colocar a nossa fé em Jesus, a gente também muda a nossa vida. E esse é um grande desafio que Paulo deu aqui pra gente nesse versículo que está lá em Romanos 12:2, que é o versículo da nossa aula de hoje. Acompanha comigo aqui na tela o que fala lá. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita. E Paulo sabia tudo, mas
tudo mesmo sobre essa reforma da mente, né? Mas vamos pensar aqui comigo. Mudar seus pensamentos é fácil? Eu vou dar um exemplo, tá? Se eu falar para você agora, pensa assim, ó. É como se eu falasse para você não pensar em um elefante. Ha! Eu tenho certeza que foi num elefante que você pensou. Mas eu falei para você não pensar num elefante, por que você pensou no elefante? Tá vendo como não é simples? A gente bloquear alguns pensamentos da nossa mente. Ai, é bem difícil, né? Controlar esses pensamentos. Então, se a gente ouve as mensagens que a gente vai recebendo aí no dia a dia, tá? A gente assiste certos filmes, a gente ouve algumas músicas, às vezes a gente vê algumas pessoas falando no vídeo do YouTube, né? Alguns youtubers que a gente gosta de ver, na TV, até mesmo alguns amigos nossos, alguns familiares, o jeito de falar, tudo isso, né? A gente vai colocando dentro da nossa mente tudo isso que vem do mundo, né? E aí a gente pode pensar algumas coisas assim, né? Elas vão entrando na nossa cabeça, a gente vai fazendo algumas mudanças, e aí a gente começa a pensar mais ou menos assim. Eu vou pedir até para a produção colocar aqui na telinha algumas palavrinhas que eu vou falar, ó. Tenha tudo. Ganhe dinheiro. Fique famoso. Você quer ser famoso, não quer? É legal ser famoso. Tudo que está acontecendo no mundo é sobre mim. Está todo mundo interessado em mim. Tenha coisas, muitas coisas. Você vai ser feliz tendo um carrão. O carinha ali, ó, ele é um sucesso, ele é rico, meio nervosinho, né? Fala uns palavrões, mas é famosão, ó. Quero ser como ele. Produção, acho que é hora de apagar um pouquinho ali o quadro para a gente, por favor. Puxa, não apaga? Não dá para apagar? O que aconteceu? Já sei. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode esquecer de pensar o que realmente importa. Aí a gente deixa o mundo ao nosso redor dizer para a nossa cabeça o que a gente tem que pensar. E uma vez que esses pensamentos começam e continuam, a gente vai sentindo que é impossível não pensar neles. Que nem o elefante. Lembra do elefante? Olhando assim, parece impossível, né? Mas foi isso mesmo que o Paulo quis dizer quando falou para a gente no versículo lá em Romanos. Transformem-se pela renovação da sua mente. E é isso que a gente está fazendo aqui agora, renovando a nossa mente. A gente tem que mudar constantemente. É isso, é renovar, para que a gente possa lembrar o que é mais importante. A gente pode usar algumas estratégias, algumas coisas que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer? A gente pode pedir para Deus, em primeiro lugar, pedir para Deus, para que comece a mudar os nossos pensamentos, para que a gente possa viver todos os dias com sabedoria. A gente pode falar com outras pessoas que seguem a Deus e que a gente sabe que a gente pode confiar. E quando a gente tiver alguma coisa no coração incomodando, a gente vai lá, conversa, né? E busca sabedoria. A gente pode também pedir para Deus nos mostrar o caminho, né? E imitar pessoas que seguem esse caminho de Deus. E ler a Bíblia. Ouvir as histórias aqui do Camp Kids também. Isso vai mudando as nossas mentes, isso vai colocando a sabedoria de Deus dentro das nossas cabecinhas. Deus nos deu muitas, mas muitas verdades incríveis. E a gente pode e deve se concentrar nessa sua palavra, que é a Bíblia.
como o versículo que ouvimos há pouco tempo, lá em Provérbios 3:5. Produção, coloca essas palavras, agora eu vou pedir uma coisa especial, bem grandes, por cima dessas aí que não estão querendo sair, né? Coloca aí bem, letras garrafais, assim, bem grandes, essas palavras que estão lá em Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ou seja, não confie na sua cabecinha, confie no Senhor. É Ele quem vai reformatar a sua cabecinha. A palavra de Deus está cheia de sabedoria e verdade. Ela nos ajuda a manter nosso pensamento no que é bom, no que é perfeito. Sempre que você se concentra na verdade, que está na Bíblia, e aí, quanto mais você passa o tempo conversando com Deus também, que é na oração, conversando com pessoas que seguem a Deus também, mais os seus pensamentos vão mudar, mais sabedoria você vai ter. Ai, produção, eu vou pedir para vocês agora apagarem essas palavrinhas do mundo, já que a gente colocou o versículo de Provérbios lá em cima, né? Então vamos lá, vamos aproveitar porque deu força para apagar essas palavrinhas. E com o tempo, novos pensamentos vão o quê? Ficando no lugar daqueles antigos, pensamentos do mundo. Ah, é simples assim? É simples, mas não é fácil, tá? Porque isso leva uma vida toda. E quanto mais você for se aproximando de Deus, mais essas palavras vão fazer uma reforma na sua mente. E aí eu vou pedir para colocarem essas palavrinhas aí em cima também, ó. Fé, sabedoria, amor, perdão. Aí você vai começando a se sentir assim, confortável, feliz, preparado, amado, seguro. E aí você consegue transbordar isso para as pessoas que estão à sua volta. Porque você vai explodir assim, amor, bondade. Você não vai pensar só em você, você vai querer que o outro também esteja feliz. E esses novos pensamentos, eles vão começar a substituir aqueles pensamentos preocupados, que deixam o coração incomodado, aflito. É como se Deus mudasse você de dentro para fora. É como se aquele programinha ruim, ó, fosse para fora e você colocasse um programa, um aplicativo muito legal aí na sua cabeça e no seu coração para rodar. E em vez de ser levado pela onda de todo mundo, você vai começar a prestar mais atenção em tudo o que você pode melhorar. E pode ajudar o mundo a melhorar também. Isso é maravilhoso, tá? Então, ó, vamos pedir para Deus para que Ele ajude você, ajude a mim também, ajude a todos nós a conseguirmos fazer isso, já que é difícil, né? Mas lembrando que é simples, tá? Não é fácil, a gente precisa da ajuda de Deus, mas é simples. Então vamos fazer uma oração? Pai querido, nós te agradecemos porque estamos aqui ouvindo muito da sua sabedoria. Obrigada pelas cartas de Paulo que deixaram bastante desses ensinamentos para a gente. Obrigada porque estamos aqui reformatando, fazendo uma reforma nas nossas mentes. Nos ajude a aprender cada vez mais e mais para sermos pessoas melhores e que saibam amar, que saibam gostar das outras pessoas assim como gostamos de nós mesmos. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, vamos lembrar que muitas pessoas no mundo fazem coisas porque todo mundo está fazendo. Sabe aquela coisa que você pede para alguém, né, que cuida de você? Você fala, mas eu quero ir lá, todo mundo vai, por que eu não posso ir? Então, pensa nisso da próxima vez antes de falar isso, tá?
Porque o que Paulo escreveu é que a gente não deve viver da mesma forma que todo mundo, que a gente deve pensar de forma diferente. A gente deve se destacar, inclusive, como Jesus fez, Jesus famosão. A gente deve se destacar exatamente pelas boas coisas que a gente vai fazer na vida. Mas olha, mudar completamente sua maneira de pensar leva tempo. E é uma coisa que você vai precisar da ajuda de Deus, né? E trabalhar por toda a sua vida. E tudo bem, apenas lembre disso. Nunca pare de crescer em sabedoria. Eu vou pedir até para colocar aqui na telinha. Nunca pare de crescer em sabedoria. Essa é a mensagem de hoje para você, tá bom? Fiquem com Deus, peçam ajuda a Ele e muita sabedoria vai ser dada para você, tá bom? Um beijo! E eu vou lembrar mais uma coisa aqui para vocês. Não esqueçam de acessar, de curtir, de compartilhar todo o material que a gente tem para vocês disponível lá no Instagram, @campkids.oficial. Vai lá que tem muita coisa legal, faz toda semana, pratique! Beijo!